Olá, meus queridos, tudo bem? Então, vamos iniciar o primeiro conteúdo do quarto bimestre. Nós vamos falar sobre a pop art e a op art. Lembrando que pop art é um movimento artístico onde o artista utiliza muitas cores vivas para chamar a atenção dos seus espectadores, tá? E a pop art, ela foi influenciada pelas histórias em quadrinhos de Roy Lichtenstein. O precursor da pop art foi Andy Warhol, tá? Então vamos ver aqui, tá? Vamos ouvir mais um pouquinho sobre a definição correta de pop art. Durante a década de 1960, iniciou-se um processo intenso de modificação conceitual da arte contemporânea. As experimentações dadaístas, as performances futuristas, as colagens cubistas, entre outras manifestações, abriram espaço para uma transformação em relação ao conceito e à definição do objeto artístico. O movimento pop art surgiu primeiramente na Inglaterra, mas foi nos Estados Unidos, na América, que encontrou seus maiores representantes e onde ficou mais conhecido. Na mesma década nasceu a op art ou optic art, que investigava os elementos formais da arte visuais, a linha, a cor e suas possibilidades de ilusão de movimento. A primeira obra da pop art foi da artista britânico Richard Hamilton. Então, a colagem Hamilton Richard apresenta figuras e objetos do dia a dia da época, montando uma cena doméstica. As imagens pertenciam a anúncios de propagandas presentes em revistas e impressos de grande circulação nos Estados Unidos. Andy Warhol foi um dos primeiros nomes da pop art se destacar nos Estados Unidos. O artista trabalhou amplamente com imagens de atrizes e atores de cinema, músicos, políticos e personalidades conhecidas entre o público. Criou várias séries de retratos coloridos que reproduziam fotografias famosas. Temos aqui a técnica da serigrafia, tá? Que foi a técnica utilizada por Warhol. A técnica da serigrafia consiste em um tipo de impressão muito utilizada na confecção de estampas de camiseta. Uma tela fina esticada em um quadro de madeira, sobre ela passando de maneira sensível à luz. E a serigrafia passou a ser muito utilizada pelos artistas da pop art, pois permitia a produção de múltiplas cópias da mesma imagem em um processo que assemelhava às linhas de produção artística. A repetição da imagem e objetos populares foi uma característica marcante na obra de Warhol, que reproduziu garrafas de Coca-Cola, latas de sopa Campbell e entre outros produtos bastante consumidos pela população americana. O trabalho com imagens banalizadas pela mídia, no qual eles são transformados em obras de arte, provocou estranhamento e questionou o que de fato faz um objeto uma obra artística e quais os atributos que lhe confere o status de obra de arte. Roy Lichtenstein utilizou a estética das histórias em quadrinhos em suas criações. E as HQs, que eram bastante consumidas pela população, desenvolveu uma técnica meticulosa que produzia na pintura retícula da impressão das revistas. Os quadros tinham suas proporções aumentadas e as cenas por vezes pareciam banais. Temos a imagem aqui de um quadrinho que ele se transformou em um quadro. Pop art reflete a estrutura de uma sociedade industrializada que tem um consumo excessivo em seu sustento. A criação da obra que se baseava em produtos e imagens presentes no cotidiano, divulgados e consumidos em alta escala. Amplia a discussão sobre o que é arte e o que constitui uma obra de arte. Pessoal, a pop art, ela surgiu logo após a Grande Guerra, onde que as pessoas se privavam em consumir determinados produtos. E a pop art ela veio
para incentivar o consumo de determinados produtos. Você imagina, você vai no supermercado e vê uma embalagem de biscoito, né, sem embalagem. Aí você vê o mesmo biscoito, né, numa embalagem de um personagem conhecido. Então as crianças, né, até os adultos, eram incentivados a comprar determinados produtos. Já a op-art, que quer dizer arte óptica, ou relaciona-se às obras que criam ilusões visuais e sensações no processo fisiológico e do processamento de imagem do olho humano. Linhas, formas e cores se estruturam em composições abstratas, que trabalham com a reação de ilusão de movimento e brincam com a percepção visual do espectador. Temos aí uma obra, e o grande precursor desse movimento artístico op-art foi Victor Vasarely, tá? Que é um referencial do movimento da op-art. Vasarely iniciou suas investigações nessa estética, criando jogos ópticos em preto e branco por meio de variações de padrões listrados e geométricos. Para o artista vivenciar a presença de uma obra de arte é mais importante do que compreendê-la. Nessa linha também, desse movimento artístico op-art, podemos destacar Brigitte Hiller, tá? Que é uma pintora inglesa considerada uma das artistas mais importantes da op-art. Temos uma obra dela, temos aqui um exemplo de uma obra de Luiz Sassilotto, tá? Que utiliza o preto e o branco, tá? Nas formas geométricas para dar a sensação de ilusão. Meus queridos, vamos resolver as páginas 122 e 123, tá? E aguarde a orientação para a atividade prática. Uma boa aula para todos, boa semana e até breve.